Nós que somos cristãos, sabemos que quem crê em Jesus Cristo não está condenado ao inferno, né? À morte eterna. Mas você consegue entender de fato o que isso significa? Porque a gente ouve muito falar, né? Essa questão do Jesus, o inocente, pagou pelos nossos pecados, nós que somos pecadores. E o inocente morreu em nosso lugar. E por isso nós não somos mais culpáveis, né? Nós não podemos mais ser culpados. Isso é bem confuso de entender, né? E eu recebia isso por fé e aceitava por fé. Mas eu também nunca fiquei me questionando sobre isso, sobre a veracidade disso. Mas recentemente o Senhor me explicou e eu quero compartilhar aqui com vocês sobre o entendimento que Ele me trouxe. Deus, Ele estabeleceu leis. Deus, Ele é o justo juiz, né? Todos sabemos disso. E Ele estabeleceu leis que são regras, que é a verdade de Deus, né? Então, a verdade de Deus é uma verdade absoluta. E essa verdade, ela é um princípio, ela é uma regra que ela tem que ser tem que ser cumprida. Então, por exemplo, para a gente entender um pouco mais, né? A gente vê as leis da natureza, como a lei da gravidade. Se eu estendo a mão para frente, assim, com o copo na mão, e eu solto esse copo, o que que vai acontecer com o copo? O copo, ele vai cair no chão, né? Sendo de vidro, ele vai se quebrar. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu sou má? Eu fiz o copo quebrar? Eu condenei o copo a ser quebrado? Quer dizer o quê? Que uma lei da natureza, que ela é inquebrável, essa lei, ela não pode ser contrariada, ela determinou a verdade. Qual é a verdade? A verdade é que se eu soltar o copo de uma certa altura, o copo que é de vidro vai cair no chão e vai se quebrar. Então, essa é a justiça. A justiça é o quê? Foi estabelecida. A verdade, né? Da mesma forma se comporta nas leis espirituais que Deus estabeleceu. As leis naturais foram estabelecidas por Deus e as leis espirituais também, né? E a gente entende que tudo aqui na Terra Deus estabeleceu para que a gente pudesse entender o mundo espiritual, né? Então, quando você olha para as leis naturais, você consegue entender as leis espirituais, né? Natural e o sobrenatural. Então, as leis naturais da natureza, né? Elas refletem as leis sobrenaturais, leis espirituais. Então, uma lei sobrenatural e espiritual que é determinada por Deus, é a verdade de Deus, é a palavra de Deus, é a verdade que o salário do pecado é a morte. Então, se o salário do pecado é a morte, quem pecar vai morrer. E o que é pecar? Pecar é desobedecer a Deus, é não crer em Deus. Quando a gente não crer em Deus, a gente desobedece a Ele e a gente peca por não crer em Deus, né? Então, todo o nosso pecado, a gente não peca contra pessoas. Então, você roubou uma pessoa, vamos dizer. Você pecou contra Deus, porque Deus proíbe a questão do roubo, né? De se apossar das coisas de outras pessoas. Sendo que quem vai sofrer pelo pecado é a pessoa aqui na Terra, mas o pecado foi cometido contra Deus. Então, toda vez que a gente se arrepende de um pecado, primeiro a gente tem que fazer um conserto com Deus, né? Se arrepender e pedir perdão a Deus e se consertar com Deus. Óbvio que a gente vai se retratar e se reconciliar com as pessoas aqui na Terra, estabelecendo uma comunhão, né? Uma paz. Enfim, então, quando a gente peca por não crer em Deus. Então, Deus falou lá para Adão e Eva: se comer do fruto
da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Então, Adão e Eva não creram nessa lei espiritual de Deus. Então, por não crer, eles desobedeceram, agiram em desobediência e comeram do fruto, né? Então, por isso, eles tiveram o salário do pecado, que é a morte. Sendo que Deus, em sua infinita misericórdia, não quis condenar, né, toda a humanidade de imediato. Óbvio que a gente vai ter o nosso julgamento final. Então, o que ele fez? Ele estabeleceu o sacrifício de um inocente, que foi um animal, o primeiro animal morto na terra, foi para ser sacrificado no lugar de Adão e Eva, né, o substituto. E assim foi feito. Os animais eles foram sendo sacrificados em substituição à morte de Adão e Eva, né, da humanidade, até que viesse o substituto perfeito, que é Jesus Cristo, o inocente, né, o único inocente, né, o único homem inocente, para nos substituir de forma definitiva, toda a humanidade, em todas as gerações. E aí, como é que se dá isso? Né? A gente entende tudo isso, está na Bíblia e tudo mais. O salário do pecado é a morte. Então, a gente vê o quê? Que Jesus, ele não tem a semente de Adão, porque ele não foi concebido por uma relação sexual. Né? Então, a Bíblia diz que ele foi concebido sem pecado. Quando fala concebido sem pecado, não é que quer dizer que o sexo entre marido e esposa é pecado. Quer dizer que ele não recebeu o sêmen do pecado, né? A semente do pecado que vinha no código genético de Adão, né? Passando de geração. Então, Deus, ele fecundou Jesus Cristo no útero de Maria sem o sêmen, sem a semente do pecado. E aí ele foi concebido sem pecado. Então, ele não teve o pecado original e não pecou durante sua vida inteira. Então, Jesus, ele era o único perfeito inocente. E ele não poderia receber como salário a morte. Isso é uma lei espiritual que não pode ser quebrada. Então, quando Satanás vem e mata Jesus, ele quebrou uma lei inquebrável. Então, ele se valia dessa lei, Satanás se valia dessa lei espiritual e ele condenava todo o homem, né? Na Bíblia fala que Satanás, ele é o nosso acusador, que nos acusa dia e noite. Então, Satanás, ele vem o quê? Ele diz, olha, essa pessoa aqui, perante Deus, que é o justo juiz, essa pessoa aqui fez isso, isso e isso, e o salário do pecado é a morte, então ela tem que morrer. Aí Deus, como é o justo juiz, aplica a justiça divina, né? Então, quem cometeu o pecado vai morrer. A morte, tanto a morte carnal quanto a espiritual. Sendo que, quando ele vem e mata Jesus, quando Satanás vem e mata Jesus, ele está matando um inocente que não poderia receber como salário a morte, porque ele nunca pecou. Nem nasceu pecador, nem cometeu durante a vida o pecado dele. Então, neste momento que Satanás matou Jesus, ele perdeu todo o poder, autoridade, legitimidade para requerer o estabelecimento dessa lei espiritual. Então, a Bíblia fala assim, ó, que na cruz, na morte de Jesus, na cruz, Satanás foi exposto, né? Ele foi despojado de todo o poder e autoridade. Nesse momento, ele não pode mais requerer de Deus o estabelecimento dessa lei espiritual. Sendo que o que acontece? Quem não crê em Jesus, quem não conhece Jesus, quem não sabe o plano de Deus através da vida de Jesus, faz o quê? Quando morre, que todos nós vamos morrer, né? A não ser no dia que Jesus chegar e vai levar os justos, mas todos nós vamos passar pelo julgamento final. Todo mundo vai passar pelo juízo final. E aí, quem não tiver o nome escrito no livro da vida, que são as pessoas que foram justificadas através de Jesus, os crentes em Jesus, eles já vão ser condenados imediato. Por quê? Porque quando for ler lá os pecados dele, né, quando Satanás chega para acusar essa pessoa,
essa pessoa que não crê em Jesus, ela vai olhar para todo o histórico dela pregresso, né? Inclusive o pecado original, e vai dizer, realmente eu fiz tudo isso. E aí vai ter que ser estabelecido o pagamento dela, né? O salário do pecado é a morte. Ela vai dizer, realmente eu fiz tudo isso. E aí vai receber a condenação de Satanás. Sendo que os crentes em Jesus, quando Satanás chegar para nos acusar, a gente vai o quê? Dizer, Satanás, você não pode, você não tem autoridade, você não tem poder para me condenar, porque você condenou um inocente, você perdeu todo o poder e autoridade para condenar qualquer pessoa. E aí os crentes em Jesus, que sabem disso, e foram justificados, receberam esse direito, esse poder de ser feitos filhos de Deus, né? Através de crer em Jesus, de crer no plano, na obra de Deus pela cruz, vão poder receber esse benefício de ser inculpável, não pode ser condenado, né? E aí a gente vem, o que é crer em Jesus? Crer em Jesus não é simplesmente dizer, eu sei que Jesus existiu, eu creio nele, eu creio que Jesus existiu, eu creio que ele é o Filho de Deus, e achar que tá tudo resolvido. Não é assim. Jesus fala, vem e segue-me. Então, quando Jesus faz esse chamado, né, para o discipulado, ele está trabalhando a nossa restauração pessoal. Que é o quê? Passar a obedecer tudo que Jesus falou para fazer e fazer tudo o que ele fazia. Isso é crer em Jesus. Quando você faz o que ele fazia e o que ele manda você fazer. Porque dessa forma que você faz o que Jesus manda fazer, você está dando testemunho de você, que você crê no que ele falou. Como que você crê no que Jesus fala e não faz o que ele está falando para fazer? Se você não faz o que ele está falando para fazer, você não está crendo, você está contestando. Você está dizendo, não acredito que isso aí precisa ser feito. Entendeu? Então, crer em Jesus é fazer o que ele... A pequena chegou aqui. É fazer o que... muito bem. É fazer o que ele mandou a gente fazer. Então, eu creio em Jesus quando eu dou testemunho com a minha vida, fazendo o que ele mandou fazer, seguindo os passos dele, que está tudo registrado na Bíblia, né? Então, o nosso processo aqui na Terra é um processo de filiação. Tô vendo, meu amor. Então, é o quê? É durante a nossa vida nós concluirmos, deixar Deus concluir, né? Deixar Jesus concluir, Deus concluir a obra da filiação. Até o fim da nossa vida. Só um pouquinho, tá, filha? Então é isso, pessoal. Obrigada pela atenção. E que Deus abençoe. Só um pouquinho, filha, tá? Que Deus os abençoe. E que essas palavras como sementes, Deus deu o crescimento no entendimento de vocês. Só um pouquinho, tá, filha? Eu abençoo que essas palavras, elas prosperem no entendimento de vocês, na mente de vocês. Que Deus dê o crescimento e que possa renovar o entendimento de vocês e trazer uma mudança significativa, né? Profunda, real e transformadora e eterna. Grande abraço, meus amigos.